Olá, queridos. Tudo bem? Queria te convidar a separar algum tempo hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Talvez você tenha a oportunidade de estar presencialmente no culto, que é sempre melhor pela comunhão com os irmãos, mas mesmo que você vá estar, ou se você hoje não tiver essa possibilidade, é sempre bom você ter um tempo sozinho com Deus para meditar na sua palavra. Então, o nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 12. Êxodo 18, do 1 ao 12. Eu não vou ler o texto aqui, gostaria de sugerir que você lesse aí na sua casa, tá bom? Esse texto nos fala sobre quando Jetro, sogro de Moisés, ele vai ao encontro de Moisés. Ele sabe o que está acontecendo, ele ouve falar de como Deus livrou Israel do Egito e tudo que eles tinham passado. Então Jetro, ele pega a sua filha, Zípora, que é a esposa de, de Moisés, seus dois netos, e o texto nos cita aqui o nome deles, Gerson e Eliezer, filhos de Moisés, e vai ao encontro de Moisés. Naturalmente, Moisés não estava com a sua família por conta de tudo aquilo que envolvia, incluindo os riscos de sair do Egito. E agora eles se reencontram. O texto mostra essa relação, ele vai focar na relação entre Moisés e Jetro, não quer dizer que não tem sido um belo encontro aqui entre Moisés e sua esposa, Moisés e seus filhos, mas ele vai focar no encontro de Moisés com seu sogro, por causa do conselho que vem na sequência do texto. Então, o foco está nessa ideia do conselho que ele vai dar aqui de Jetro a Moisés e que depois vai se refletir no conselho dado por Moisés ao povo e pelos anciãos ao povo. Por isso que o texto focaliza nesse sentido, mostrando a importância da lei de Deus e tudo isso. Mas o texto em si que nós estamos lendo hoje, do 1 ao 12, nos fala então desse encontro. Eu quero destacar algo que aparece, algumas coisas que aparecem aqui que são bastante importantes. Logo no primeiro versículo, fala que Jetro ele é sacerdote de Midian. Isso já tinha aparecido também lá no capítulo 2 de Êxodo, quando Moisés sai do Egito fugindo porque tinha matado um homem, ele chega em Midian e ele encontra ali esse homem que é sacerdote, ele tem filhas, ele é benevolente com elas ali, ele as ajuda e depois ele vai casar com Zípora. Olha que interessante, não sei se você sabe desse fato, mas os midianitas são descendentes de Abraão. Depois que Abraão fica viúvo, ele se casa com uma outra mulher chamada Quetura, isso lá em Gênesis. E aí, dessa descendência, desse segundo casamento de Abraão, depois que ele havia ficado viúvo, vai vir Midian e os midianitas. E é interessante que a gente vê aqui, muito tempo depois de Abraão, a gente sabe que tem mais de 400 anos, talvez uns 500 anos depois, há um sacerdote lá, há um sacerdote Midian. Então, naturalmente, aquilo que Deus tinha falado a Abraão e que foi transmitido a Isaac, depois a Jacó e assim a sua descendência, também foi transmitido para os outros filhos de Abraão, aqui com Quetura, e para os outros povos. Então veja que coisa interessante aqui, a gente não está, a gente às vezes lê o Antigo Testamento e acha que Deus está se relacionando apenas com um único povo, os hebreus, os israelitas. Não, Deus está se relacionando com muitos povos. É que o relato bíblico focaliza nesse povo, porque dali vai um vir, em último lugar, ou e mais importante, o Messias, mas dali vai vir a lei, dali vão vir os profetas, dali vai vir toda a aliança do Senhor para o surgimento do Messias. Mas Deus está se relacionando com homens e mulheres de todos os povos. Em Midian há um sacerdote. Ele ouve tudo o que Deus tinha feito com Moisés e com os israelitas. E o texto nos diz, versículo 10, versículo 9, que ele se alegrou por todo o bem que Deus tinha feito a Israel, os livrando da mão dos egípcios. Versículo 10. Então ele diz: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo que se houverem arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. Vieram os anciãos de Israel, comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. O sacerdócio nem havia sido ainda formalmente instituído
com todas as suas regras aqui, ainda em Israel, mas Jetro já é um sacerdote. Algumas pessoas vão achar que, será que ele pode ser sacerdote de outros deuses e aqui ele se converte ao Deus verdadeiro? Me parece que não. Me parece que, de fato, ele já vem seguindo essa tradição que ele ouve de Abraão e ele vai seguindo essa linha. E quando chega aqui, ele se alegra. E por mais que ele diga, agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, é, em nada diverge ou é diferente de, por exemplo, Jó falando, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É aquela manifestação de alegria, de graça, de gozo, maravilhar-se ao ver de fato Deus agindo e dizer, é verdade, Deus é maior que todos os deuses, Deus é superior a todos os deuses. E eu queria que a gente então refletisse sobre isso. O que Deus tem feito em nossas vidas, nos livrando da morte, do Egito, da nossa escravidão, tem que ser visto pelas pessoas ao nosso redor. Não é para a gente ficar calado. Moisés conta a Jetro tudo o que aconteceu, os detalhes de tudo como Deus os livrou. Temos que proclamar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E sabe qual é o resultado disso? Adoração a Deus. Não adoração a nós, não louvor a nós, não glória para nós mesmos. Adoração a Deus. Deus seja bendito. Deus é maior. Sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Que possamos ter uma vida de proclamação daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que anunciemos isso aos homens. E assim que isso gere adoração e louvor ao nome do nosso Deus, ao nome de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz e assim nos livrou da escravidão do pecado. Que Deus nos abençoe. Amém.